eu posso afirmar com certeza que a maior parte das empresas que hoje foram investigadas na Lava Jato, elas também foram investigadas lá atrás, num outro contexto, sem recursos e sem legislação. Não havia legislação para punir. Então, houve até uma situação curiosa, porque eu comecei a verificar que muitos dos empresários que hoje foram investigados e presos na Lava Jato, os pais dele tinham sido investigados por mim. Eu tomei conhecimento também desses fatos através de outros colegas, haviam comentários. Você sabe que nessa atividade de espionagem, vamos dizer assim, se é que se queira chamar, as polícias não são muito de comentar esse tipo de coisa, né? Mas, claro, mas a boca miúda, como se diz, havia certos comentários. Que a gente tinha notícias de que, às vezes, policiais americanos estavam realizando diligências no Brasil. Eram notícias, eu não tinha prova disso. Era notícia e também que pagavam as operações aqui no Brasil. O delegado Paulo Lacerda dirigiu a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, entre 2003 e 2008. Hoje conversamos longamente com Paulo Lacerda, que trabalhou em algumas das maiores investigações sobre corrupção ao longo de décadas. Trabalhou ou comandou casos PC Farias Collor, Operação Macuco, que investigou o Banco Nacional, Banestado, Banco do Brasil, Doleiros. Atuou também nos casos Pasta Rosa, quebra do Banco Econômico da Bahia, do Banco Nacional, investigação e prisão de Paulo Maluf e, na direção da PF, chefiou 480 grandes operações entre 2003 e 2007. Alguns dos grandes corruptos ou corruptores do agora ou do há pouco são de uma geração que descende de investigados por Paulo Lacerda em mega casos de corrupção. Nesta conversa, o delegado revela detalhes e informações até então desconhecidos. Paulo Lacerda fala também sobre o que soube da ingerência ilegal de agências de inteligência nos Estados Unidos, CIA, DEA, NSA, FBI, ingerência no Brasil e dentro da Polícia Federal, até antes dele, Paulo Lacerda, assumir o comando da PF. Ao final desta conversa, fotos, documentos, nomes, provas da atuação ilegal de agências norte-americanas dentro do Brasil. Por último, Carlos Costa, que foi diretor do FBI do Brasil durante quase 4 anos e que há 17 anos relatou ações ilegais e a ingerência de agências norte-americanas no Brasil, agora reafirma. Confirmo, 17 anos depois está a acontecer tudo o que eu disse. Assuntos que aconteceram também com a Dilma e continuam. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, Bob. É um prazer falar contigo. Bem, Paulo, você foi 20 anos da Polícia Federal, teve uma brilhante carreira como policial, como delegado da Polícia Federal, comandou e trabalhou na investigação de grandes casos e entre 2003 e 2007 foi o diretor-geral da Polícia Federal. É isso? Começamos certo? É verdade. Eu gostaria de dizer que eu ingressei na Polícia Federal em 1977 e no ano de 96 me aposentei e fui logo para trabalhar no Senado Federal e mais à frente voltei à Polícia Federal. Então, eu estou dizendo isso porque eu considero que eu tenho mais de 40 anos na Polícia Federal, porque sempre eu continuei
mantendo entre 77 e 2011, eu sempre tive vínculos diretos ou indiretos com a Polícia Federal. Apenas uma observação. Você estava licenciado aquele tempo, é isso? Eu me aposentei a primeira vez em 96, porque eu já tinha antes 15 anos de serviço na iniciativa privada, sendo boa parte deles trabalhando em banco. Então, eu já tinha esse direito, me aposentei, fui convidado para ir trabalhar no Senado, assessorar comissões parlamentares de inquérito. Eu fiquei lá até um dia anterior à minha posse na Polícia Federal novamente, depois fui para a ABIN e depois, em 2011, eu terminei meu período na Polícia Federal na Embaixada do Brasil em Lisboa. Tá. Bem, como você trabalhou em banco, talvez isso já tenha ajudado certas investigações que você faria depois, né? Ajudou muito. Olha, como se deu o convite para dirigir a Polícia Federal, que a partir do seu período como diretor-geral, teve uma autonomia, verbas e pessoal que nunca tivera antes? E pelo que se eu não me engano, mais ou menos na conta, ou exatamente a conta, naqueles quase 5 anos que você dirigiu a polícia, foram 480 operações feitas, sendo que nos anos anteriores, Fernando Henrique Cardoso, acho que tinham sido 46 ou 48, é isso? Veja bem, antes de eu ser convidado, eu gostaria de fazer essa observação. Antes de ser convidado para ser diretor na Polícia Federal, no governo Lula, eu já havia sido anteriormente convidado a ser diretor-geral pelo presidente Itamar Franco e, posteriormente, pelo ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, o Zé Carlos Dias. Em ambos os casos, eu declinei por uma razão. Eu fazia uma exigência de meios, ter recursos para trabalhar. E quando eu fiz essas exigências, não foi muito bem recebido. Mas o cara está começando agora, já está fazendo exigência. Então, acabou que esses 2 convites foram testemunhados por pessoas, por isso que eu estou dizendo. Mas eu acabei declinando. E no ano de 2002, após a vitória do presidente Lula, eu recebi um telefonema do futuro ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, e conversamos, e ele me convidou para ser o diretor-geral da Polícia Federal. Eu disse para ele a mesma coisa, que a Polícia Federal estava numa situação precária em termos de recursos, e ele disse, olha, eu já sei, porque, inclusive, no governo Fernando Henrique, ele e o advogado Cacai foram me convidar em nome do Zé Carlos Dias. E aí ele falou, já sei as suas exigências, mas pode ter certeza que o governo do presidente Lula vai apoiar a Polícia Federal, um órgão importante, e, inclusive, nós vamos conversar com o presidente Lula, ele mesmo vai te falar sobre isso. De fato, aconteceu, eu assumi a direção-geral da Polícia Federal na primeira semana de 2003 e os primeiros meses, 3 primeiros meses foram muito difíceis de recursos, mas houve um encaminhamento para as soluções do problema orçamentário e logo na sequência a Polícia Federal começou a conquistar tudo aquilo que precisava. E aí nós pudemos fazer uma reestruturação administrativa na Polícia Federal muito grande. Era um órgão que, apesar de importante, a estrutura da Polícia Federal tinha mais de 20 anos ou 30 anos que não mudava, desde os governos militares. Então, era um órgão assim, muito limitado em termos daquelas funções, a divisão organizacional era muito precária. E nós conseguimos uma reestruturação administrativa, a criação de 7 diretorias, pusemos no mesmo nível
de órgãos como a Receita Federal, e isto nos ajudou muito. Criamos órgãos importantes na época, como a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, outras diretorias. Fizemos um upgrade na estrutura da Polícia Federal, que foi muito importante administrativamente. O fato é que esse recurso foi liberado, e nós conseguimos modernizar a Polícia Federal. O Instituto de Criminalística da Polícia Federal tornou-se um dos mais modernos do mundo. Adquirimos equipamentos denominados espectrômetros de massa, que são equipamentos para analisar qualquer tipo de produto que você colocar ali. Ele dá um sequenciamento e diz de que aquilo é feito, seja metais, plantas, seja o que for. Ele é um aparelho fantástico, alguns deles. Mas não foi apenas isso, vários outros equipamentos. Certo. No Instituto de Identificação da Polícia Federal também, nós adquirimos o sistema EIFES de identificação criminal, que era um dos mais modernos do mundo. Pudemos também adquirir para a área de investigação, de inteligência, equipamentos. Na época, o que tinha de melhor no mundo era o Guardião brasileiro. E nós compramos... Esses que desapareceram 2 agora na Lava Jato. Pode ser. Mas então compramos os equipamentos do Guardião. Pudemos também adquirir armamentos entre os melhores. Cada policial passou a ter uma pistola Glock, e antes eram revólveres 38, já totalmente obsoletos. Enfim, adquirimos também aparelhos de comunicação para comunicação via rádio, com antenas nas principais cidades do Brasil, um sistema próprio da Polícia Federal. Conseguimos viaturas operacionais, e uma coisa também que foi importante: o recurso nos permitiu uma condição de construir sedes para a Polícia Federal. Então, foram várias sedes, prédios modernos, e eu até, para ficar apenas em um estado, eu menciono o estado do Paraná. O estado do Paraná, a superintendência em Curitiba, era uma casa antiga no centro da cidade, não tinha a menor condições, há muitos anos, não tinha a menor condição de ter ali a Polícia Federal, e foi construída uma moderna sede da Polícia Federal em Curitiba. Nós organizamos. Se você for lá, tem até uma placa de inauguração com o nome do... Como? Já fui. Ah, já foi? Então você já viu. Tem a placa lá com o nome das autoridades maiores, e lá embaixo estava eu, né? Mas olha, sobre a precariedade anterior, nós vamos falar daqui a pouco, né? Tá. Mas, continuando agora na sua caminhada ali, você, antes de ser diretor, você trabalhou e comandou equipes em investigação em grandes casos. Por exemplo, a prisão de PC Farias e o caso Collor. Eu cobri aquele período todo. Então, salvo engano, o inquérito mãe tinha 200 mil páginas e foram indiciados cerca de 300 empresas e 100 empresários. E também nessa carreira notável, eu me lembro, estou até anotando aqui, né? Teve a investigação em prisão de Paulo Maluf, o caso da Pasta Rosa, a quebra dos bancos Nacional
e Banco da Bahia, Banco Nacional, Banco Econômico da Bahia, entre tantos outros. É isso? É isso. Na realidade, cada um caso desse, se a gente for detalhar, nós ficamos o dia inteiro falando, né? Não, Sobre não cada dá. caso. Então, vamos falar rapidamente. O inquérito do PC Farias foi um caso emblemático, não apenas para mim, mas para toda a Polícia Federal, e trouxe grandes ensinamentos. O caso PC se iniciou com uma denúncia do irmão do presidente da República, no caso, Não, o Pedro... Isso. Na verdade, começou antes. Estou dizendo o inquérito. Tá. O esquema do PC começou até, eu acho que antes até do mandato do presidente Isso. Fernando Collor. Mas eu digo, o inquérito, ele deu início com aquela divulgação do Pedro Collor falando sobre um esquema que havia, saiu uma matéria falando Pedro Collor contra tudo. E aí a Polícia Federal foi requisitada a instaurar inquérito e eu fui escolhido. Veja bem, nós estávamos acostumados a presidir inquérito num sistema que vinha de décadas. Era assim, um delegado e um escrivão ouviam pessoas e fazia pedidos de diligências em outros estados, quando necessário, aquilo não terminava nunca. E eu, logo 3 dias depois da abertura do inquérito, que eu baixei uma portaria, eu fui ouvir o Pedro Collor em São Paulo, até naquele prédio que desabou ali na Antônio de Godoy, né? Eu fui ouvir o Pedro Collor numa quarta-feira e a partir dali eu verifiquei que o caso era imenso, uma coisa fora do normal, porque envolvia boa parte dos ministérios do governo Fernando Collor, e de modo que eu voltei a Brasília um tanto assustado com a dimensão do assunto. Eu fui falar com o diretor-geral que eu precisava de recursos. Ele me questionou, mas, poxa, o recurso à Polícia Federal é um delegado e um escrivão. É esse o recurso. Então, você e o escrivão. Aí eu falei para ele, olha, eu vou viajar agora, vou a Maceió, ouvir lá o Paulo César, e na volta eu quero conversar contigo. Eu fui lá, ouvi várias pessoas e me certifiquei da dimensão, e aí eu fui a ele, já levando um memorando, pedindo 10 equipes de policiais para trabalhar comigo, e eu pedia perito, agente, escrivão, para eu poder trabalhar numa condição que viabilizasse tocar aquela imensa gama de diligências que estava para ocorrer. Aí eu fui novamente ao diretor e ele deu metade do que eu queria e colocando 10 dias apenas, o que não resolvia nada. Mas ali se iniciou, bem da verdade, ali foi um embrião de um setor que nós criamos chamado Setor de Inquéritos Especiais. E a grande marca para mim do tamanho daquela investigação foi quando chegou, eu pedi as quebras de sigilo bancário e fiscal daquele grupo de pessoas,
de empresas, e aí me avisaram, eu estava no quarto andar, naquela época, uma salinha lá adaptada, e aí me avisaram que tinha uma Kombi lá embaixo, ela estava cheia de documentos, porque aquela época era tudo em papel, não é que nem hoje, tudo informatizado. Então, os pedidos que eu fiz e reafirmei junto ao Banco Central, o Banco Central intermediou aquilo e mandou. Quando mandou, veio uma Kombi de documentos. Agora, você imagina para você organizar aquilo, receber, organizar, aquilo vinha xerocopiado, cheques, um cheque do tamanho de uma folha, outro pequenininho, tinha 30 cheques numa folha, então você tinha que botar de modo que pudesse ser analisado. Ali nós começamos, eu consegui, que se tornou um pouquinho mais fácil, policiais era mais difícil, mas eu consegui funcionários terceirizados para esse tipo de trabalho inicial, foi oportuno. Então, um grupo grande de funcionários terceirizados e sempre comandados por um agente, tendo na equipe também um delegado, e aí nós conseguimos autuar toda aquela documentação nos autos, e aí que vem esse dado que você falou. Quer dizer, quando começou o inquérito, era uma portaria, e depois de 3 anos, o inquérito tinha 38 volumes principais e 1.088 volumes de apenso, totalizando 267 mil folhas numeradas. Então, era um negócio assim fantástico. Sim? Paulo, a propósito disso que você está falando, e eu acompanhei aquilo muito de perto, eu nunca vi um caso de corrupção naquela extensão. Então, quando eu ouço falar o maior caso de corrupção da história do Brasil, eu acho que é incomparável com a extensão do que aquilo atingiu. Não sei se a sua opinião é essa. Veja bem, sem dúvida que foi um caso... falava-se na época, os valores hoje se tornaram exponenciais, mas se falava na época que o PC tinha no exterior 500 milhões de dólares. E que ele tinha conseguido, eles teriam feito uma comemoração de $1 bilhão. Isso, mas $1 bilhão daquela época, né? Daquela época, $1 bilhão daquela época. Que seriam 10 hoje. Sim, sim. O fato é que foram indiciados 286 pessoas, tinha aproximadamente 100 empresários, e aí vem uma coisa curiosa, Bob. Eu posso afirmar com certeza que a maior parte das empresas que hoje foram investigadas na Lava Jato, elas também foram investigadas lá atrás, num outro contexto, sem recursos e sem legislação. Não havia legislação para punir. Então, houve até uma situação curiosa, porque eu comecei a verificar que muitos dos empresários que hoje foram, agora recente, foram investigados e presos. Desculpa. E foram investigados e presos na Lava Jato, os pais dele tinham sido investigados por mim. Exemplo, eu investiguei, eu ouvi um dos primeiros empresários, foi o Emílio Odebrecht, entendeu? Óbvio, dono da construtora, na época chamava-se Norberto Odebrecht, hoje é construtora Odebrecht. Então, mas é muito bom você, Paulo, só interrompendo, é muito bom você dizer isso, porque aí as pessoas têm a dimensão do que é e do que foi o apodrecimento desse sistema, não de agora, de décadas e décadas. Vem de muitos anos. Mas, então,
vários empresários, houve aquela sucessão familiar e eles continuaram. Eu até avançando um pouco, eu diria que esse trabalho da Polícia Federal ele permitiu um know-how que houve desdobramentos, houve mudanças, e nos anos mais recentes, com uma outra legislação e com os meios que a Polícia Federal conseguiu, chegou-se a ter uma condição de operacional, como essas operações que acontecem aí agora. De modo que houve sim, e tem um aspecto, Bob, que é a legislação que mudou. A legislação, que lá atrás era muito precária, houve uma mudança substancial. De lá para cá. De 1996, de lá para cá. A partir de 96, surgiu a primeira lei que mudou realmente, criando uma noção de crime organizado, e a última lei forte é justamente a atualização da lei de combate ao crime organizado, que é de 2013. Foi essa que instituiu a delação governo Dilma, premiada. né? No governo Dilma, exatamente. Tá. A gente não vai realmente falar de todos os casos que eu citei aqui, porque senão a gente ia ficar um dia inteiro, né? Mas eu queria passar para um outro caso emblemático, que é conhecido como caso Banestado, mas que, na verdade, esse caso, eu me lembro, porque tem até uma foto aqui, vou até mostrar, depois o pessoal põe lá. Essa foto é você numa edição extra, a única edição extra da história da Carta Capital, que eu fiz uma reportagem quando mesmo? Isso é de maio de 98, essa edição extra. Brasil, a maior lavagem de dinheiro do mundo, 30 bilhões, 117 empresas e 11 figurões. Esse caso, na verdade, é o que depois se chamaria caso Banestado, mas que é um caso lá do Paraná, da fronteira, Cascavel, que você trabalhou naquele caso também com uma equipe grande, se eu não me lembro, o delegado Abraços e outros. Uhum. Você trabalhava na ponta da quebra do Banco Nacional, se eu não me engano. Aí chegou aquela sequência de bancos todos, casas de câmbios, doleiros, etc, etc. Esse caso depois se chamaria Banestado, não é isso? Na verdade... Cinco anos depois tem uma CPI do caso Banestado, né? Sim, sim. Na verdade, teve dois momentos sobre esse tipo de investigação de lavagem de dinheiro. O primeiro momento que surge realmente informações mais concretas foi no próprio caso PC Farias. Nós abrimos 38 inquéritos, porque eu tinha um inquérito-mãe que começou lá com o Pedro Collor, conta tudo, e depois eu pedi autorização de desmembramento e houve mais 117 inquéritos policiais abertos, saídos do inquérito do PC. Então, houve 38 inquéritos abertos sobre contas correntes CC5, que eram contas de pessoas não residentes no Brasil, que tinha, através daquela conta, que é carta circular número 5 do Banco Central, a regra, por isso, CC5. Então, de acordo com a carta circular número 5, uma empresa no exterior poderia movimentar recursos no Brasil, abrindo uma conta corrente aqui no Brasil. Então, elas funcionavam como se fosse um banco paralelo. Cada conta era uma instituição financeira paralela no Brasil.
Então, só um segundo, foram abertos. Eu vou até te fazer umas observações que nos ajudam a entender, Claro, e que depois claro. disso eu vou mostrar as imagens disso, tá? Eram os bancos Tá. Nacional, pelo menos Banco do Estado do Paraná, o Interbanco do Paraná, o Banco do Brasil na fronteira, o Banco Mercantil, e eu me lembro os procuradores Celso Antônio Tres, Alexandre Porciúncula e Neviton Guedes trabalhavam naquilo. Eu me lembro de algumas frases deles. Celso Antônio Tres: máfia é pouco, é uma enorme ladroagem, algo de deixar Al Capone inibido e envergonhado. Aquilo era, na verdade, um dinheiro sujo que passeava, segundo os procuradores, narcotráfico, corrupção, tudo, ia e voltava, é isso? É verdade. Esses procuradores que você falou, eles já entraram no caso numa etapa Posterior. adiante, uma etapa posterior, porque esses fatos que surgiram com o esquema PC, com as quebras de sigilo destas contas, foram detectados que as movimentações vinham de vários locais, paraísos fiscais no mundo, Ilhas Cayman, Ilhas Normanda, Delaware nos Estados Unidos, Cayman, enfim, uma série de países, a Suíça, o Uruguai, até mesmo no Paraguai. Então, eram autorizados por essa Carta Circular número 5. E com essa quebra de sigilo, começa a desvendar também o surgimento dos doleiros, que eram eles que movimentavam essas contas. Na verdade, eram brasileiros que se utilizavam desse mecanismo da Carta Circular CC5 para poder fazer essa lavagem de dinheiro, entrava e saía dinheiro à vontade. Aí, o que acontece? Num segundo momento, aí já apurações específicas apontaram bancos no Brasil, como os que você citou, entre os quais, talvez o principal dele, o Banestado. Aí, essa investigação já começa a partir de 96, teve uma operação, um trabalho em abertura do inquérito em Foz do Iguaçu, no Paraná, que se chamou embrionariamente Operação Macuco. Então, foi onde esses procuradores trabalharam e que deram sequência e brilhantemente levantaram tudo aquilo. E 5 anos depois, deu em 2003 na CPI do caso Banestado. Pegando esses dois casos que você citou, daquilo nada deu nada para quase ninguém. No seu caso, por exemplo, no caso do PC Farias, depois você, inclusive, se eu não me engano, trabalhou na captura do PC Farias, né? Sim. O que era a legislação? Era o sistema judicial? Não aconteceu nada. Ninguém foi preso, ficou tudo bem. O que foi? Principalmente a legislação da época, né? A legislação e uma cultura diferente. A cultura de que homens importantes, empresários, autoridades não podiam ser presos, não fazia sentido. Essa que é a verdade, era uma cultura da época. Então, no caso PC Farias, se olhar detalhe por detalhe, o inquérito ainda está aí nos arquivos, esse grande inquérito mostra as provas que existiram ali, as provas fortíssimas. E, no entanto, o Supremo entendeu que o presidente da República já tinha sido punido politicamente com a cassação de mandato, de modo que criaram uma jurisprudência de que tinha que ter o ato de ofício, ou seja, o presidente tinha que baixar uma norma para que alguém cometesse algum crime em cima dela, e nós pegaríamos essa regra, e aí ele teria o ato de ofício. Mas depois disso, só para lembrar, depois disso, sem o ato de ofício,
prenderam, né? Ah, sim. Lá atrás era uma coisa. Depois, mais à frente, Vira outra. mudou completamente. Inclusive, nesse mesmo caso, como o Supremo exigiu o ato de ofício, o procurador da República, Cláudio Fonteles, ele me procurou e falou: olha, nós temos que encontrar um ato de ofício, agora no caso da ex-ministra Zélia. E eu fui procurar, pessoalmente me debrucei, até que eu encontrei um ato de ofício dela, que naquela época que estava vedado o aumento de preço de produtos e serviços no Brasil, naquele plano Collor, a Zélia havia autorizado um aumento para as empresas de transporte de passageiros rodoviários, e um aumento de 17,5%, e naquele mesmo momento encontramos cheques do esquema PC favorecendo a ministra Zélia. E aí, ela, quando estava no momento de ser julgada, aí com o ato de ofício lá demonstrado, o Supremo mudou a jurisprudência e resolveu mandar tudo para a primeira instância, porque ela não era mais ministra. Essa foi a primeira reviravolta do Supremo em relação a essa questão da competência para autoridades que tinham prerrogativa de foro especial. Bom, aí foi para o primeiro grau, o juiz do primeiro grau foi célere, em um ano ele correu e condenou a ministra Zélia, a ex-ministra, a 13 anos e meio, e aí a defesa dela recorreu e foi parar no Supremo. Aí o Supremo, revendo o caso, aí sim arquivou tudo, falou que não tinha provas, entendeu? Tá certo. Então houve essa situação, e eu acredito que, em parte, devido à legislação. Agora, o mesmo Supremo condenou Paulo César Farias e mais 3 dos seus ex-auxiliares, né? Você e a equipe que prenderam o PC, né? Foi o pessoal da minha equipe, mas foi a delegada para a Interpol. Eu solicitei a prisão preventiva de PC em 2 inquéritos, e o primeiro que decretou foi o juiz da 4ª Vara, porque tinha assuntos lá tramitando, e depois o próprio Supremo também decretou já com o PC foragido. Demorou demais, demorou muito tempo, e aí ele foi preso na Tailândia. Foi uma equipe que eu me incumbi de mandar lá, mas o nosso pessoal de Interpol tem essa atribuição, e foi uma equipe lá para ajudar. E o PC, então, veio preso. Depois é o assassinato, mas é uma investigação da qual você não participou, é uma outra história, e a gente não vai conseguir falar de tudo hoje, né? Deixa eu te dizer o seguinte, nesse caso que depois se chamaria Banestado, que começa lá atrás e que vai indo, só para lembrar para as pessoas, quando você fala de legislação, é o seguinte: no meio desse caso, quando você investigava, por exemplo, o Banco Nacional, aqueles bancos, o COAF era um bebê, porque o COAF nasceu em março, esse COAF que agora está no Banco Central, março de 98, e essa investigação é exatamente quando estava nascendo ainda o COAF, nem existia o COAF, só para as pessoas lembrarem, né? Uhum. Agora, as investigações daquela época eram muito... Hoje você pode fazer no atacado, na varrição digital, né? Muito mais fácil. Antigamente era uma coisa muito mais no varejo, né? Era meio no braço, né? Era no braço, você tinha que folhear papel e tudo. É isso. Hoje você tem programas de computador que detectam os sinais que você bota ali para ele sinalizar, né, que existe algo assim suspeito, por valores, por
tipo de modalidade de operação, enfim. Então, mudou muito. Agora, basicamente, a legislação realmente, você falou aí, a Lei de Lavagem de Dinheiro, de 1998, ela foi importantíssima, foi muito difícil o Congresso aceitar aquela lei, enfim. E depois ela veio, criou o COAF demorou muito, mas se transformou num órgão importante, entendeu? Então, o caso Banestado, eu queria até aproveitar a oportunidade e fazer uma menção. No período, logo que você fez essa matéria, em 98, e na sequência, uma outra revista fez uma matéria semelhante à tua, vamos dizer, com dados, pelo menos, semelhantes. E aí nós estávamos iniciando na Direção-Geral da Polícia Federal e eu vi aquela matéria, eu já tinha visto a sua reportagem, que eu tinha guardado, inclusive, sempre me interessei por essa apuração de crimes financeiros. Então, eu reuni as duas e fui saber o que estava acontecendo com aquela equipe. Aí me disseram que o caso estava num marasmo, que boa parte da equipe havia sido desfeita, e então eu resolvi retomar aquele trabalho. Não que ele não estivesse andando, mas é um trabalho... Isso em que ano, Paulo? 2003. 2003. Porque já tinha havido investigações, já tinha uma equipe trabalhado, e aí eu resolvi... Eu achei que a equipe que estava atuando naquele momento estava muito precária, pouca gente, tudo. Então, resolvemos reunir a equipe original e colocar outras pessoas, outros colegas, para trabalhar. E, naquele momento, os Estados Unidos acenou com a possibilidade dos nossos policiais irem a Nova York e se debruçarem em cima daqueles documentos do Banestado. A agência havia sido fechada pelo governo americano, mas a papelada estava lá. E aí aconteceu um fato que eu lamentei muito, porque eu quis trazer para a equipe todo aquele pessoal que trabalhou inicialmente, mais alguns que eu já conhecia, sabia do trabalho. Mas eu não conhecia o delegado chamado Castilhos. E esse delegado, que inclusive é do Paraná, eu pedi para ele se incorporar novamente à equipe, e quando eu já determinei as medidas nesse sentido, eu fui procurado pelos alguns diretores da Polícia Federal. Eu fiquei assim, uns 6 anos fora da Polícia Federal. Então, alguns diretores, pelo menos 3, vieram falar comigo, olha, não traga esse delegado, que ele já deu muito problema. Ele é muito problemático. E eu falei, pô, mas qual tipo de problema? Ele é uma pessoa desleal, é uma pessoa que vive vazando informações para a imprensa, é um delegado complicado. Bom, como eu já tinha convidado, eu mantive o convite, mesmo porque eu não queria dar a ideia de que a gente estava afastando alguém, poderia se pensar que era por algum motivo escuso. E esse delegado, ele se incorporou, então, ao grupo. Só que, logo que ele foi chamado, ele foi ao gabinete, eu era o diretor, e ele pediu para falar comigo. Aí ele entrou e
E prontamente ele me disse: olha, doutor Paulo, eu vou trabalhar naquela mesa ali, isso no meu gabinete. Na época, o gabinete do diretor era aberto e tinha uma mesa de reuniões muito grande, era um gabinete imenso. Tanto que logo depois eu dividi aquilo, tinha a sala de reuniões apartada, servia para todo mundo, o diretor nem sempre usava aquela... Bom, aí ele falou: eu vou trabalhar naquela mesa ali, uma mesa de reunião imensa dentro do gabinete. Eu disse para ele: doutor, não é possível. Eu não participo mais de investigações. Eu sou o gestor da Polícia Federal. Eu não sou mais investigante. Aí ele disse assim: doutor Paulo, o senhor não tem ideia desse assunto. O senhor, dentro de breve tempo, o senhor vai ser um senador da República ou um governador de Estado, porque esse inquérito vai lhe levar a isso. Eu falei: e você me perguntou se eu tenho interesse em seguir carreira política? Claro que não. Aí eu já vi um cara meio maluquete. E eu estou falando isso, Bob, eu sou um cara muito respeitador dos meus colegas, mas esse rapaz vive dando entrevista e que ele sempre levanta a hipótese de ter sido boicotado porque ele era o salvador da pátria e ia fazer as grandes descobertas. Mas, mesmo assim, esse delegado, ele foi para os Estados Unidos com a equipe. Num momento, no início de 2003, nós não tínhamos recurso. O governo estava se instalando, estava sem meios. E nós conseguimos mandar uma equipe, sei lá, 4 ou 5 policiais, talvez até 6, para ficar 15 dias. A ideia era o quê? Que eu dizia para eles: olha, eu não quero me meter em nada. Agora, se é uma coisa que eu conheço, é investigação financeira. Trabalhei na minha vida inteira. Então, não adianta vocês ficarem lá dentro de um local, olhando, vocês vão morar lá. Então, o ideal é vocês irem lá. Nós já estamos conversando com a embaixada americana, que o americano, um parênteses, o americano nunca foi de colaborar nessa cooperação. Mas falaremos disso daqui a pouco. Ah, tá. Mas o fato é que, nesse caso, eles tinham uma suspeita de que Foz do Iguaçu era uma área que estava ocupada pelo terrorismo internacional. Então, eles queriam saber, porque ali tinha nomes de cidadãos muçulmanos, e eles tinham essa ideia de que poderia existir, o que se comprovou que não tinha nada daquilo. Mas o fato é que o governo americano estava concedendo à Polícia Federal Brasileira a possibilidade de ir lá e examinar essa documentação. Então, eu disse que, olha, os senhores vão, verifica o que a grosso modo interessa, quais são as contas mais ou menos que interessam, mesmo porque já tinha sinalização de contas na investigação de Foz do Iguaçu, no Banestado Foz do Iguaçu. Aquele então, lá. Era saber a outra ponta. E lá pedissem autorização para xerocopiar os documentos e havia um procedimento consular que era para consolarizar os documentos, ou seja, passar no consulado, eles davam o carimbo e depois trazer para o Brasil aquela documentação. Então, foram todos para lá, para ficar pouco tempo, e tivemos que prorrogar e tudo. Aí, quando chegou um mês, uma parte do grupo já veio, alguns procuradores da República foram para lá e participaram, e o Castilho não queria sair de lá de jeito nenhum. Recebia todo mundo recebendo em dólares, e imagina, eu tive que pedir no Ministério da Justiça
uma dotação orçamentária para pagar esses policiais. O fato é que o Castilho ficou lá 78 dias, quase 3 meses, e depois, quando voltou, levou a documentação para o Ministério Público do Distrito Federal, entregou lá ao doutor Luiz Francisco, que, aliás, teve a gentileza, assim que o Castilho saiu, ele pegou aquele saco de documento e foi me levar lá, ó, isso é de vocês. Quer dizer, e o Castilho foi dar entrevistas, como ele dava sempre, no jornal do Boris Casoy. Era sempre, se você olhar na época, vai achar. Então, foi uma pessoa extremamente desleal e que eu perdi o respeito exatamente por viver falando besteira de uma pessoa que foi muito mal vista pelos colegas e nunca acrescentou nada no trabalho. É um verdadeiro incompetente que anda falando besteiras por aí. Ele teve muita sorte, porque vários colegas queriam, abra processo. Ele foi na CPI, ele falou de todos os ex-diretores da Polícia Federal. Ele era a única pessoa de reputação ilibada e tudo. Esse incidente, e talvez alguém devesse até perguntar a ele o que você fez, enfim, de positivo nessa investigação. Eu sei que eu tive que colocar depois outras pessoas, colegas sérios, e que pelo menos concluíram aquele trabalho. Agora, é bom lembrar que mesmo sendo 2003, 2004, os documentos se reportavam a anos anteriores, portanto, antes da lei de lavagem de dinheiro, e isso tudo, no ponto de vista processual criminal, é lógico... Não retroagia, não podia retroagir. Tá. Deixa eu te falar uma coisa agora. Eu falei agora há pouco em investigação no atacado e no varejo. Então, vamos falar de uma investigação que hoje é no atacado, mas que era no varejo, que eu publiquei durante 6 anos, entre 99 e 2004, 8 reportagens, 72 páginas, sobre a atuação da polícia, dentro da Polícia Federal, inclusive, da CIA, da DEA, e depois não atuação dentro, que já tinha um escritório oficial do FBI no Brasil. 2 delegados da PF, na última dessas reportagens todas, na 8ª, 2 delegados da Polícia Federal, vou ler o nome aqui, José Roberto Benedito Pereira e Rômulo Berredo, que foi da Corregedoria, inclusive com documentos, confirmaram tudo o que havia sido dito sobre irem fazer, quem trabalhava no antigo CDO, que depois acho que era Centro de Dados Operacionais, né? Depois virou SOIP, que eu não sei o que significava, não me lembro agora o que era SOIP, depois COI, e depois virou DAT, antiterrorismo. As informações que tinham ali, até nos documentos, é que aquilo tinha sido construído com dinheiro norte-americano, os primeiros 20 automóveis tinham vindos da CIA do Paraguai. Nós publicamos contra-cheque de delegados corretos, honestos, mas que se viam, por falta de fundos, como você se referiu antigamente, antes da sua gestão, para fazer uma operação, ter que receber dinheiro da DEA para poder fazer a investigação. O ex-diretor do FBI no Brasil, durante 3 anos e meio, Carlos Costa, me deu uma longa entrevista de 17 páginas, onde ele contava e dizia tudo. Eu estacionava o carro, isso antes do seu período, estacionava o carro na garagem da Polícia Federal, subia, trabalhava nos computadores, tal. Primeiro, que eu lhe pergunto se você teve conhecimento disso, embora fosse exatamente o período que você não estava lá, se os seus colegas comentavam, o que você sabia disso, o que se ouvia disso? Bom, em primeiro lugar, diferente do que eu falei agora há pouco, critiquei muito o delegado Castilho, eu só tenho a falar bem desses 2 delegados, o doutor Zé Roberto e doutor Rômulo, 2 delegados sérios, e eu, na época, eu vi a matéria, a sua reportagem... As reportagens. Mas eu digo especificamente essa entrevista que os 2 deram, né? Que foi mais recente.
E acho que tudo aquilo que estava ali colocado era bem factível de ter ocorrido. Eu tomei conhecimento também desses fatos através de outros colegas, haviam comentários. Você sabe que nessa atividade de espionagem, vamos dizer assim, se é que se queira chamar, as polícias não são muito de comentar esse tipo de coisa, né? Claro, mas a boca miúda, como se diz, havia certos comentários. Eu sempre fui muito favorável. Você não estava, só para deixar claro que você, à época, você não estava, foram 6 anos que você estava afastado, certo? É verdade, eu acompanhei à distância. Mas eu gostaria de deixar claro que eu acho extremamente importante a cooperação policial internacional. Ela é válida e, em muitas ocasiões, ela possibilita um intercâmbio altamente produtivo, sem o que não seria possível você conseguir um desfecho. Agora, cooperação legal. Legal, não pode atentar contra a soberania de um país, permitindo que agentes estrangeiros entrem no Brasil para fazer investigação. Então, você foi embaixado dos Estados Unidos, você procurou logo depois de assumir? E eu falei com as autoridades da área lá, me lembro que era o segundo da embaixada, porque ele conhecia melhor o assunto, junto com os adidos, né? Os oficiais de ligação, e eu disse que agradecia muito a ajuda que eles fizeram. Nós continuaríamos desejando ter a cooperação policial internacional. Cooperação legal. Cooperação legal. Nós continuaríamos desejando a realização da cooperação policial internacional dentro da legislação competente, sem ferir a soberania nacional. Do mesmo modo como se nós precisássemos uma diligência nos Estados Unidos, a gente pediria que os policiais do FBI realizassem, e nós passaríamos os subsídios. Poderíamos até ir lá, e lá está dando esses subsídios para ele, mas jamais realizando operações. Então, sim, desculpa, continua. Eu disse a eles que a gente tinha notícias de que, às vezes, policiais americanos estavam realizando diligências no Brasil. Eram notícias, eu não tinha prova disso. Era notícia, e também que pagavam as operações aqui no Brasil. E eu não concordava. A gente mostrou até os contra-cheques. Pois é. Policiais corretos, honestos, mas... É verdade. A vantagem, e aí eu, olhando um pouquinho o lado do policial, nada justifica esse tipo de coisa. Mas, olhando um pouco, a área de entorpecente, às vezes você precisa de diligências assim, ultra rápidas, sem burocracia, entendeu? Agora pegar um avião e ir para São Paulo, porque vai ter um contato lá. Então, você precisa ter dinheiro vivo na mão. Não pode estar dependendo daquela burocracia de pedir diária, pedir autorização para deslocamento. Então, em função disso, alguns policiais dizem que uma verba assim era bem-vinda, mas totalmente inadequada. E eu expliquei isso para eles e dizia que era muito bem-vinda, mas que aquele dinheiro não resolvia o problema da Polícia Federal. Era uma quantia mínima, diminuta, se verificado o orçamento da Polícia Federal, o que a Polícia Federal tinha. Então, nós passamos a destinar melhores recursos para essa atividade, dispensamos essa ajuda,
E eu tomei uma iniciativa que era o seguinte: fui conversar com o Ministério do Planejamento e Fazenda sobre essa questão de doação. Eles disseram, olha, a realidade não pode. Agora, o que se poderia fazer é criar uma rubrica dentro do orçamento da União, de uma maneira geral, se alguém quiser destinar algum recurso, aí é brasileiro ou estrangeiro. Eu sabia que aquilo ali também não prestava, mas era uma maneira de dar uma transparência. Tanto que, quando eu fui falar isso para eles, eles não se interessaram. Tá. Porque ali ficaria claro, registrado, tudo claro. Eu dei tanto, entendeu? Então foi isso. Paulo, só para ficar claro para as pessoas que eventualmente não acompanham esse assunto, uma das áreas mais sensíveis da Polícia Federal é exatamente aquela a qual eu me referi à época, CDO, SOIP, que é uma área de inteligência, de investigação eletrônica e tal. E o que a gente contava ali, os documentos, inclusive do Berredo e do Paulo, e a entrevista do Berredo mostram, é que delegados e agentes tinham que ir ao Washington se submeter a teste de detector de mentiras, o que é uma coisa absolutamente... Isso não é doação, isso é uma ingerência inaceitável. E o mesmo disse o diretor do FBI depois sobre ações antes da sua gestão. Exato, para ficar claro para as pessoas, né? Sim, sim. A esse propósito, até porque os assuntos fluíram, né, na conversa com os americanos, e porque que eu acho muito, muito importante a polícia brasileira está em contato com policiais estrangeiros e sabendo as técnicas, as tecnologias que estão sendo utilizadas. E muitas das vezes isso se faz na forma de curso, no exterior. Aí eu falei sobre esse assunto. Eu falei, olha, também soube que haveria esses testes que seriam exigidos que fosse nos Estados Unidos. Eu não concordo e não vou aceitar. Eu posso utilizar uma alternativa. Vocês nos passam todos os elementos desse teste, a nossa academia que vai submeter o nosso policial e dar um feedback para vocês. Olha, foi muito bom e tudo, para nosso entender ele está apto ou não, e ficaria assim. Então, mas não cooptação, né? Não. Às vezes é uma abordagem que o policial se sensibiliza e tenta ajudar até o policial de outro país. Mas eu acho que isso é muito perigoso e nunca me agradou essa abordagem. Agora, um penúltimo assunto, Paulo. Você já estava na ABIN em, se eu não me engano, 2008, quando nós publicamos também, no caso foi no Terra Magazine, a revista que eu dirigia, no portal Terra, sobre um roubo que houve na plataforma da Petrobras em alto mar. Eu não sei se você tomou conhecimento à época, porque você estava na BIM, eventualmente você tinha que levar esse assunto ao presidente, mas embora fosse um assunto da Polícia Federal. Roubo de computadores, pendrives, HDs. Primeiro, você soube disso, acompanhou a época? Eu estava na ABIN e eu acompanhei e autorizei a ABIN a participar da investigação. A Polícia Federal abriu um inquérito policial, a ABIN produziu relatórios de inteligência sobre o assunto. As informações que nós tivemos, inclusive os policiais trabalharam também com a Polícia Civil, obtendo algum subsídio com a Polícia Civil lá de Macaé. E
A informação preliminar que eu tive, eu não vi relatório final, não sei como que terminou isso, a informação preliminar é que aqueles equipamentos teriam sido levados por funcionários terceirizados e, a exemplo de outros... Quer falar? Paulo, não, a informação que eu recebi depois, até do presidente da Petrobras, à época, recebi anos depois, o Zé Sérgio Gabrielli, é que aquele material era manejado, estava sob a guarda da Halliburton, que é uma empresa multinacional que no mundo todo trata disso, sei. Que era exato, é isso? Exato. O erro ali é que era uma empresa estrangeira operando. Não sei se isso é erro ou se é uma prática usual no mundo, que às vezes é tamanha a exigência tecnológica que vai chamar pessoas especializadas no exterior. E essas pessoas têm todo interesse em levantar as nossas reservas estratégicas, né? Era o projeto Júpiter. Era o projeto Júpiter de gás da Bacia de Santos. Eu não vi o final desse inquérito. Ele foi um inquérito policial e, como tal, ele está, ou ele virou processo, ou ele ainda tramita, ou foi arquivado, mas os autos estão lá para se examinar. Mas o que me foi dito é que, em princípio, uma das pessoas que estaria envolvida seria um funcionário terceirizado e que já tinha notícia de envolvimento dele, porque, embora o conteúdo daquilo valha milhões de dólares, aquela informação, mas muitas vezes quem pega um laptop ele está interessado em vender por uma merreca. Claro. Então eu não sei exatamente como terminou aquilo, olhando pelo ponto de vista de espionagem, era uma coisa muito séria. Porque eram HDs, porque além do computador eram HDs e pendrives também, era um conjunto de coisas. Né? Sim. E outra coisa que disseram é que aquela informação não era única e que tinha também a Petrobras um backup daquilo em outra área da Petrobras. Exatamente. Isso é importante porque, para encerrar e passar para a última pergunta, porque poucos anos depois nós tivemos o caso da NSA investigando a presidência da República, a Petrobras, 29 telefones de pessoas do governo e do Partido dos Trabalhadores, à época, né? E isso se dando com agentes do FBI vindo ao Brasil trabalhar, agora denuncia a Pública e denuncia o Intercept de maneira irregular e ao mesmo tempo em que, isso dentro da Lava Jato, ao mesmo tempo em que aconteceu essas coisas com o mesmo Estado norte-americano. Então, acho que isso é importante ver no contexto, né? Por isso que eu estou te fazendo essas perguntas. Perfeito. Não, eu compreendo perfeitamente. Eu acho que, inclusive, é papel da ABIN acompanhar essas situações, tanto que eu prontamente autorizei que eles trabalhassem no caso junto com a Polícia Federal e só não soube o deslinde do caso porque eu acabei saindo da ABIN. Tá, a propósito, como e por que você saiu da ABIN? Eu me lembro que foi um estranhíssimo áudio que ninguém nunca viu nem ouviu, mas, por favor, nos conte o que aconteceu ali, caso que envolveu o ex-senador Demóstenes Torres, depois cassado, né? E o ministro Gilmar Mendes, que foram ao Palácio chamar as falas o presidente da República, Lula, porque teria havido escuta telefônica, grampeamento ilegal da ABIN. Nos conte um pouco como é que foi isso. Na verdade, eu estava na ABIN, eu fui para lá para realizar um trabalho também de reestruturação. Eu acho que a minha passagem pela ABIN foi muito boa. Eu adquiri muito conhecimento naquela área e também acho que houve, da minha parte, um esforço grande,
porque nós reestruturamos também a ABIN, conseguimos abrir concursos para a ABIN, melhoramos o orçamento e melhoramos, sobretudo, os salários. Nós criamos um plano de carreira naquele período. Volta e meia eu encontro um funcionário da ABIN daquela época que vem me agradecer exatamente essa conquista que foi na época do governo do presidente Lula. Então, foi um trabalho muito bom. Agora, houve uma situação em que uma revista, a revista Veja, ela publicou uma matéria que eu reputo totalmente leviana, eu, inclusive, entrei na justiça contra ela, dizendo aquela conversa, que houve a gravação do ministro Gilmar Mendes com o senador Demóstenes Torres. É um fato inusitado. Eu, inclusive, fui chamado várias vezes para ir depor naquela CPI dos grampos. Eu fui ouvido em inquéritos, em investigações. Por quê? O que se dizia é que a ABIN teria grampeado essas duas autoridades. Algo inteiramente absurdo. E eu falei isso numa reunião, numa audiência de CPI, algo que eu vou repetir aqui. Eu vi lá atrás, na CPI que eu estava depondo, o jornalista Policarpo. E eu disse para o repórter, para o parlamentar, disse, olha, os senhores têm que intimar aquele jornalista para ele apresentar essa fita. Sabe por quê que ele não vai apresentar? Porque, se apresentar, nós vamos mostrar a origem dela, de que maneira que ela foi gravada e aonde foi gravada. Nós temos recursos para isso. Só não foi gravada com equipamento da ABIN, que eu tenho certeza que a ABIN não dispõe. Se algum funcionário da ABIN dispõe de um equipamento, é particular dele e ele tem que responder por isso. Agora, não pode a organização, a agência, estar respondendo por um ato desse. Mas eu não acredito que funcionário da ABIN tenha feito isso. Achei que foi uma maldade. O ministro Gilmar Mendes estava muito desconfortável na época, porque ele vivia falando em estado policial e achou de botar também na minha conta o peso daquela matéria. Ele não se preocupou se aquilo era verdade ou mentira. Eu acho que ele foi um pouco imprevidente, porque as investigações, todas as investigações, não se comprovou nada. E o que eu pedi sempre foi que a revista enviasse essa fita. Ora, se você tem uma gravação, você tem uma fita. Ou ela é fita de áudio, ou ela é uma fita de imagem. Porque o senador Demóstenes estava no gabinete dele e estava com outras pessoas, inclusive jornalistas. E ali poderia ter sido gravado um áudio. Você veja bem, até na época nós pensamos muito sobre isso. Se tiver uma pessoa aqui que está me vendo conversar contigo, está aqui do meu lado, e uma pessoa aí junto de você, e os dois obtêm informações sobre isso e gravam uma parte, poderá se dizer que foi uma gravação clandestina. Não é o caso aqui, porque nós estamos fazendo uma entrevista pública, mas, em tese, poderia ser isso. Então, alguém de um lado, outro do outro, pegou informações e lançou aquilo. Aquilo foi uma grande maldade, das piores coisas que aconteceu na minha vida longa de trabalhos policiais. E outra coisa que eu soube nos bastidores, que aquilo era coisa de Carlinhos Cachoeira, aquela turma, uns ex-informantes da ABIN, que
fizeram aquilo para tumultuar, dizendo que tinha, e levaram para a revista Veja que esse repórter, esse jornalista Policarpo, já é conhecido por fazer esse tipo de coisa, e eu fiquei muito aborrecido, porque o ministro Gilmar Mendes, ele, em várias oportunidades, ele falou que um ex-funcionário, um ex-militar que trabalhou na ABIN, era o meu braço direito, um tal de Dadá. Eu nem conheço essa pessoa. Como é que pode uma autoridade importante da República ficar repetindo esse tipo de coisa, que é uma mentira, uma inverdade? E ele ficava dizendo várias vezes. Aí o que aconteceu? As pressões foram inúmeras, o governo do presidente Lula, outro que também pressionou, que estava muito satisfeito com a ABIN, mas quando aconteceu isso, ficou totalmente contra mim, foi o ministro Nelson Jobim, que era ministro da Defesa, e junto com o ministro Gilmar Mendes, foram ao presidente Lula dizer que era impraticável a minha permanência, tudo bem. E o presidente Lula, por uma razão unicamente política, ele teve que arrumar uma solução. E o ministro da Justiça me assinou com a possibilidade de ir para Lisboa, que é uma coisa interessante, que de um fato tão negativo, pela primeira vez eu tive uma missão que eu posso dizer que foi uma missão que eu trabalhei bastante, inclusive tem operações de cooperação internacional realizadas no meu período, comprovadamente, que resultou no desmonte de uma quadrilha com envolvimento de funcionários da empresa TAP de Portugal. Então, eu realizei meu trabalho com muito gosto, mas, ao mesmo tempo, eu tive a satisfação de sair daquele furacão que estava em torno da minha pessoa e fui para um país onde era muito mais tranquilo, né? Então, foi um episódio marcante para mim. Mas eu lamento muito esse tipo de coisa, que volta e meia acontece. Nem todo mundo tem a correção de jornalistas como Bob Fernandes e outros, vários outros que eu conheço. Paulo, eu queria muito te agradecer, porque, na verdade, esse mergulho na história da polícia, na história da corrupção das décadas recentes no Brasil, e muitíssimo obrigado pelo conjunto da obra e muito obrigado por essa conversa que nós tivemos aqui, Paulo. Eu que agradeço essa feliz oportunidade de rememorar esses fatos todos. A maioria foram fatos, para mim, positivos profissionalmente, mas mesmo esses que não foram tão positivos, tão afirmativos, que me trouxeram algum desgosto, eu superei isso e, enfim, bola para frente. Mas muito obrigado a você pela oportunidade. Um grande abraço e nos falamos daqui a pouco. Um abraço. Até mais.
Boa noite, Carlos. Eu estou falando aqui com o Carlos Costa, que por quase 4 anos, 3 anos e meio, um pouco mais, no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, dirigiu o escritório oficial do FBI, do FBI no Brasil. À época, ou assim que ele se desligou, ele hoje está em algum lugar do mundo, que eu não sei se é Seul, se é Tóquio, ele está em algum lugar do mundo. Eu não conversei. É isso mesmo, não é nada de secreto. Assim, é isso. Coreia do Sul. Sigamos em frente. País muito bonito. É isso. Mas aí o que eu quero saber é o seguinte: há 17 anos, durante 3 meses, eu conversei contigo e do que era possível checar sobre os fatos que você narrava, eu chequei no Brasil. O que eu te pergunto é o seguinte: a gente tratou ali, você conversou sobre a ingerência além dos atributos legais, a ingerência de entidades, agências de espionagem ou de inteligência nos Estados Unidos, CIA, DEA, eventualmente FBI, que você comandava, tal, no Brasil. Eu quero saber o seguinte: 17 anos depois, você confirma tudo o que você disse? 17 anos depois está a acontecer tudo que eu disse. Aliás, confirmo, mas aliás, durante estes anos todos já tive vários amigos meus aí do Brasil que disseram, pá, cada vez que eu leio isto é como se fosse uma premonição que tu tinhas dito. Eu não estou a fazer mais nem menos. A única coisa é que eu acho que o brasileiro, ou o Brasil, é difícil, não aprende. E então ele tem uma tendência a vilanizar o que trata bem o amigo e a hostilizar quem o defendeu e quem o protege. E gosta, ao contrário, de corrupto, ladrão e bandido, mesmo sabendo que está a ser roubado, e assim vai. Eu vou só uma última pergunta. Você, há 17 anos, deixou o FBI, depois que você se recusou, logo em seguida aos atentados de 11 de setembro, né, você se recusou a gravar mesquitas, líderes árabes, sheiks muçulmanos no Brasil. E isso foi o motivo que acabaria levando a um choque interno e a sua saída do FBI no Brasil, é isso? Sim, vamos dizer que essa foi talvez a gota d'água, mas é óbvio que havia muita outra coisa que eu me recusava a fazer por uma questão de ética e um grande respeito e admiração que eu tinha pelo Brasil e pelos brasileiros, que depois, em toda a sinceridade, até me arrependi, porque eu é que fui hostilizado por o defender. Em contrapartida, assuntos aconteceram também com a Dilma e coisas que se passaram e continuam a saber. Porque vê uma coisa, eu já não estou nesse ramo já há esses 17 anos. O perfil dos acontecimentos não muda. Então a história se repete em círculo. Então quando se vê certas coisas, é repetição, só mais sofisticada ou mais inteligente, ou mais qual é a palavra que eu quero dizer? Mais cordial. Tá. Mas é aquela história, o bom espião esconde-se à frente de todo mundo e ninguém o sabe que ele está a ter a vantagem. Tá. Então, para encerrar, primeiro te agradecendo, bom falar contigo, falaremos de novo. Para encerrar, e para as pessoas que dizem, quando essas coisas são publicadas e contadas, como você contou e eu publiquei, que isso é teoria da conspiração, o que dizer para eles? Bom, vamos lá ver. Sim, há muita teoria de conspiração. Tudo, por exemplo, com o Covid, a teoria da conspiração do Covid que foi feita em laboratório, essa coisa toda. Isso já foi comprovado que não há. E a teoria que o americano queria roubar a Amazónia também nunca foi o caso. Todo mundo está interessado nos benefícios e nas riquezas da Amazónia é uma coisa, mas tirá-la ninguém quer tirar porque isso é mais dor de cabeça que tu pensas. Mas a teoria de conspiração, isso é o que quiserem dar, mas a realidade é o que é. E a gente não pode a gente tem que ver os factos. Carlos, olha, nessa madrugada de 7 de junho, muito obrigado mais uma vez e voltaremos a nos falar. Um grande abraço. Vai ser.
Um abraço Tchau, para tchau. ti, pá. E para todos os brasileiros, do coração. Um abraço. Tchau. Tchau, querido. Do Brasil. Que Deus proteja o Brasil. Preciso. Muito obrigado, querido. Obrigado, um Tchau. abraço. Abraço. Tchau.